Uma das piores coisas que pode acontecer é quando uma pessoa recebe um diagnóstico de síndrome do pânico ou de transtorno de ansiedade generalizada. Mais do que isso, uma das piores coisas que pode acontecer é quando o médico olha para você e diz: você é doente, você vai tomar remédios para sempre e não tem jeito para você. Foi isso que eu vivi há 12 anos atrás. Nesse vídeo eu vou explicar como foi a minha história com pânico, como eu consegui estar há 12 anos sem crises e como você também pode se libertar não só das crises de pânico, como dos remédios, se for o seu caso. Vem comigo porque esse vídeo vai ser brutal. Olá, queridos, tudo ótimo? Cleiton Costa aqui falando, aproveitando aqui para falar para você que está começando a assistir esse vídeo aqui, que esse vídeo ele tem a função de retratar a minha jornada. Eu sou treinador e terapeuta há alguns anos, e antes de me tornar terapeuta, eu não caí aqui de paraquedas, eu passei pelo processo de passar pela dor da síndrome do pânico. Tudo que eu vou trazer aqui é a minha jornada, e cada pessoa tem a sua jornada. Apesar de ter ajudado muitas pessoas hoje em dia, tenho mais de 6 mil alunos agora nesse momento, mas eu entendo que o que eu vou falar aqui talvez vá de encontro às suas crenças ou simplesmente vai tracionar tanto a sua mente ao contrário, que eu costumo dizer, que vai gerar um choque de realidade para você. Então aqui é a minha história e cada um tem o seu caminho. Vem comigo, porque a partir de agora eu vou contar passo a passo como você também pode se libertar a partir da minha vivência pessoal. Então, para a gente começar esse vídeo de hoje, o primeiro ponto é entender o que é a síndrome do pânico, né? Como é que eu descobri que eu estava com síndrome do pânico? Então, minha primeira jornada foi quando eu estava na academia, num dia comum, num dia banal, e simplesmente caí no chão. Caí no chão porque eu comecei a passar mal, tive uma sensação de tontura, meu coração acelerou de um jeito tão brutal que eu achei que eu estava infartando. E aí eu lembro que a mente falava: ui, você está infartando, você vai morrer. Minha pressão subiu, eu estava com um frequenciamento como esse aqui, ó, que eu uso para fazer atividade física, esse é um relógio multiesporte que a gente chama. Eu sempre gostei de atividade física. E quando eu olhei para o frequencímetro, estava lá, meus batimentos cardíacos, mais de 100% da batimentos cardíacos, 100% da minha frequência máxima. É como se estivesse correndo assim num nível muito elevado de performance. E aí me assustei e caí no chão. E aí o personal que estava na hora foi lá, me socorreu e aferiu minha pressão, estava muito alta. Disse: ó, Cleiton, está passando mal, você tem que ir para o hospital agora. Corri, peguei meu carro, fui para o hospital, acreditando que eu estava me infartando. Então, quando eu cheguei lá, o médico examinou, fez todos os exames, de cabeça, de coração, de tudo que imaginar, de sangue, não deu nada. E mandou para casa. E naquele dia à noite, eu tinha a mesma sensação, passei a ter a mesma sensação, novamente, que eu chamava de sensação, porque é uma sensação de medo, com angústia, com aperto no peito, uma sensação de você estar morrendo, infartando. E aí eu senti aquela coisa ruim vindo de novo. E aí, novamente, eu corria para o hospital, chegava lá, o médico fazia exames, me dava um calmante e dizia: você não tem nada. Só que eu estou falando em 12 anos atrás. A gente não tinha a quantidade de conteúdo que a gente tem hoje, a gente não tinha essa informação, acesso à informação que a gente tem hoje. E aí eu me vi perdido, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Então, a primeira fase de quem vive o pânico, a maior dificuldade de quem vive o pânico na primeira fase é o desconhecimento. É a pessoa não saber o que está acontecendo com ela. Ou seja, a pessoa não tem a menor ideia do que está acontecendo, ela simplesmente é refém da própria mente. Eu era refém da minha mente naquele momento. E aí, eu fui novamente para o hospital, terceira vez que fui socorrido, e um médico olhou para mim e falou: Cleiton, você é muito jovem, eu tinha 29 anos na época, você é muito jovem, você não tem nada, Cleiton. Seu coração está perfeito, você faz atividade física há muito tempo, você tem um coração de atleta. Seu problema é só ansiedade. Naquele dia, eu comecei a entender quão destruidor emocionalmente a ansiedade pode chegar quando ela chega em níveis muito elevados. E aí, eu comecei, primeira dificuldade do início. Qual a primeira dificuldade? Aceitar. Ele falou aquilo, mas eu não aceitava. Não aceitava, e comecei a pesquisar coisas sobre isso no YouTube, que era muito, muito, na época, raro o conteúdo, sobretudo de qualidade. E aí eu não sabia o que estava acontecendo comigo, não conhecia ninguém que tinha passado pelo processo. E eu disse: não, acho que ele está enganado. A ansiedade não pode gerar uma dor tão grande como essa. Só que aí eu comecei a ter aquela mesma sensação o tempo inteiro. Eu estava, por exemplo, no mercado, de repente vinha aquela sensação. Aí a minha mente dizia: vai vir de novo. Você vai morrer agora.
E aí eu deixava o carrinho, imagina, eu deixava o carrinho de compras no meio do mercado e ia embora para casa. Às vezes eu estava na Receita Federal, eu fui servidor da Receita Federal, eu era chefe da unidade na época de atendimento, e aquela sensação vinha, eu não tinha o que fazer, ia pro banheiro, tinha vergonha de falar para as pessoas o que estava acontecendo comigo. E aí naquele momento eu estava perdido dentro de mim, perdido completamente, não sabia o que estava acontecendo. E aí eu fui procurar uma médica na época, que era a minha médica, que me acompanhava desde a adolescência, e relatei o caso para ela, olhou para mim e falou assim: Cleiton, você sofre de ansiedade. Isso é transtorno de ansiedade. Uma ansiedade generalizada, muito elevada. Você tem que ir para o psiquiatra. E me recomendou um dos melhores psiquiatras da cidade na época, da cidade que eu moro, Recife. E eu fui. Não lembro o nome desse cara, mas eu sei que eu fui, cheguei lá, eu esperei um pouco e ele me ouviu por 30 minutos. Ficou escrevendo, eu falava, sua infância, tal, falando. Quando terminou, ele disse, ó, tem uma notícia boa e uma notícia ruim para você. A notícia boa é que eu tenho esse remédio para te dar, para te ajudar agora. A notícia ruim é porque talvez esse remédio não resolva. Você vai precisar usar esse remédio aqui mais forte. Esse remédio mais forte é um remédio que, normalmente, pessoas que estão em depressão profunda, elas tomam. Aí eu, depressão profunda? Calma aí. Aquilo ali entrou na minha mente, como assim depressão? Eu estava estudando para concurso, era servidor da Receita Federal, concurseiro, concursado, tinha comprado meu apartamento, conheci minha namorada, um carro novo, tudo que eu tinha desejado materialmente, eu tinha acabado de conquistar. Não fazia sentido a palavra depressão para mim. E aí, ele falou algo que mudaria completamente meu destino naquele momento. Ele falou assim, ó, só que tem uma coisa, Cleiton, que é comum os dois remédios. É que ambos você vai ter que tomar para sempre, porque você é doente, Cleiton. E a ansiedade não tem cura. Ele falou aquilo, eu me senti assim, ó. Eu me senti como se o tempo tivesse parado. Parou assim. E a primeira reação que eu tive é, ele não tá falando comigo. Isso não é comigo. Não é possível eu estar numa situação como essa. Não faz sentido. Só que quando eu cheguei no carro e fui dirigindo para casa, toda a minha história passou. O concurso que eu estava fazendo na época, desejos que eu tinha para realizar, a viagem que eu queria fazer para fora do Brasil, tudo começou a passar na minha mente, como eu pensei assim, caramba, eu nunca mais vou voltar a ter uma vida normal. Não é possível. Não é possível que eu não vou conseguir sentar num restaurante tranquilo. Não é possível que eu não vou voltar a frequentar a minha academia, porque depois da primeira crise da academia eu parei de ir para academia, do medo que eu comecei a ficar ali dentro. Não é possível que eu não consiga namorar tranquilamente. Não é possível que eu não consiga dirigir sem medo de ter uma crise no meio do trânsito. Então muita coisa passa na cabeça da gente nesse momento. E eu sei quem está passando por isso agora. Nesse momento, muita coisa está passando pela sua cabeça. A primeira sensação que a gente tem é que, pô, minha vida terminou. Acabou minha vida aqui. E aí eu fui para aquela primeira fase que muita gente passa, que é a negação. Mesmo assim eu dizia, puxa, ele deve estar errado, não é comigo, não faz sentido. E quanto mais eu negava, mais forte ficava em mim, mais medo eu sentia, e eu comecei a pior fase do processo, que é quando o medo é instalado dentro da mente. O medo de sentir medo. É o medo do medo no pânico, é o que a gente chama de ciclo do pânico. Então o ciclo do pânico, para vocês entenderem aqui, é o momento em que o medo é instalado e que a gente passa a ter medo do medo. Então a gente tem uma primeira crise aqui, e aí a gente vai... Aliás, a gente tá aqui na vida normal, e aí de repente a gente tem uma crise de pânico. Aí depois volta à normalidade. Só que depois que volta à normalidade, a gente fica com medo de ter a crise de novo. Aí a gente tem uma segunda crise. E aí volta à normalidade. Depois você começa a ter medo. Aí cada vez que você vai tendo outras crises, o medo que era, vamos pensar assim, um medo M, vai se tornando um M maior, e de repente você tem um medo brutal de sentir essa sensação aqui. Então, na verdade, é o medo de sentir medo. É algo que só quem passa pelo pânico entende o que eu estou falando. É o medo de você sentir medo. Por quê? Porque você fica com medo de sentir essa dor aqui. Tamanha o processo, tamanha a dor que a gente sente, que a gente fica assim, caramba, meu Deus, eu não quero sentir essa dor de novo. A gente passa a fugir das nossas emoções. É um processo que a gente chama de repressão emocional. É quando a gente tem medo de sentir aquela emoção que machuca a gente. E aí a gente cria uma estratégia, que é a pior estratégia possível, a repressão. E olha que interessante, na época eu não sabia o que era isso. Eu não sabia nem o que era aquilo, eu não sabia ter noção nenhuma de como funcionava a minha mente. Então eu estava na ignorância.
Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E aí eu comecei a buscar os métodos convencionais. Então, uma pessoa me recomendou uma psicóloga, fui lá, conversei, aí comecei a fazer um processo com outra psicóloga, e cada processo que eu fazia não acontecia nada. Simplesmente eu falava, eu ficava chorando às vezes, porque eu queria a minha vida de volta. Ela dizia, Cleide, tem que se acostumar, Cleide, essa é a sua vida agora, tem que aprender a lidar com isso, não tem cura, e é assim mesmo, e eu não aceitava isso. Só que olha que interessante, existem 2 pontos aqui que você tem que entender. Existem níveis de aceitação. E agora, à medida que eu vou contando minha história aqui, eu vou falando para você a rota que você precisa pegar se você quiser se libertar em definitivo. Primeira dificuldade que a gente tem quando a gente passa um sofrimento, isso é na ansiedade, isso é depressão, isso é a perda de um parente, isso é coisas que a gente não aceita na gente, isso é a perda de um relacionamento, isso é dificuldade financeira. Toda vez que a gente está diante de dificuldade, a gente tende a querer não aceitar o processo. Porque a vida, ela sempre flui como um rio, para frente. Os ventos vão lá, batem no rio e o rio vai seguindo o seu curso. A gente tenta parar o fluxo do rio, quando algo divino acontece com a gente. E quando a gente para o fluxo do rio, é como se fosse uma represa, que eu coloco imagina uma muralha, e eu começo a reprimir aquela dor para não sentir. O que vai acontecer se eu colocar uma muralha aqui no rio? O rio vai começar a subir de nível, até que um momento ele vai transbordar. Aí as crises vão voltar. Por isso que quando a pessoa não aceita passar pelo processo, ou ela não sabe lidar com as emoções, ela reprime, vai ficando pior, ou ela vai juntando dentro dela uma coisa que ela deveria tratar e vai estourar lá na frente, num outro momento que ela gostaria de ter controle emocional, e aí não vai ter, porque a ansiedade vai voltar num fluxo muito grande, muito pior do que anteriormente. Então, olha que interessante. A aceitação foi a primeira fase, a mais difícil para mim. A aceitação significa, eu tenho um problema, eu preciso encarar de frente esse problema para resolvê-lo. E para isso a gente tem que se entregar para o fluxo da vida. Se a vida me colocou nessa situação, então deve ter algo que eu preciso aprender, eu preciso passar por isso. E isso envolve para a gente que está passando um processo de elevação de mentalidade, um processo de evolução espiritual também, para entender que a vida às vezes coloca a gente dentro do vale das sombras, e a gente tem que passar por esse vale muitas vezes. Entender que às vezes o rio não flui como a gente quer, então às vezes o rio ele vai mudar de curso, a gente tem que entender que isso é um processo da vida naturalmente. Então, para a gente entender a aceitação, que foi o meu caso, a gente tem que quebrar um dos principais padrões de ansiedade mais destruidores, que mais te deixa ansioso, e que é um padrão de comportamento gerador de ansiedade, a necessidade de controle. Necessidade de controle. Ou você quebra o padrão de necessidade de controle, ou você não sai do processo. A necessidade de controle tem uma causa, a causa é o medo. Só que eu não sabia nada disso. Eu era um cara extremamente controlador. Queria controlar meus relacionamentos, queria controlar como o momento que eu passava numa prova, eu queria controlar, tudo era pesado na minha dieta, eu pesava milimetricamente ali, tudo grão a grão, eu queria controlar, meus estudos era tudo muito metódico, analítico, eu era extremamente metódico, analítico, extremamente controlador. Isso me levava muitas vezes a um descontrole, só que eu não sabia. Um padrão de controle excessivo, ele é o extremo do padrão do descontrole excessivo. Você tenta controlar tanto a vida que ela se descontrola e você se vê sem controle sobre isso. Isso desorganiza a gente e traz à tona feridas que a gente traz da infância. E olha que interessante. As feridas que a gente traz da infância, que eu vou falar aqui nessa rota que eu tive que pegar para me libertar, é a primeira, digamos assim, é a primeira coisa que eu não sabia e que eu deveria saber que está por trás da ansiedade, as minhas feridas emocionais da minha infância. E aí, quando eu sofri, comecei a ter crise de tudo quanto é lado, eu comecei a ter medo de sair de casa, comecei a ter medo de dormir sozinho. Então, como pode? Eu já morava só na época, tinha um apartamento bem bacana, tinha minha independência financeira, como pode uma pessoa adulta não conseguir dormir só? É como se uma criança dentro de mim estivesse tão desprotegida que ela precisava de apoio de alguém naquela dor. Sabe uma criança quando está doente? Que ela quer o pai, quer a mãe perto de você? Perto dela, né? No caso. É assim que uma pessoa com pânico se sente às vezes. Como se fosse uma criança precisando de proteção. É exatamente essa criança está dentro de você agora.
E ela estava dentro de mim, machucada, ferida, com medo de ser ferida, de ser machucada, com medo de adoecer. Todos os medos começam a despertar. Então, o processo que acontece quando instala-se o medo do pânico, o medo do medo, é despertar todos os medos que a gente reprimiu a vida inteira. Então, imagine que aqui eu tenho uma criança dentro de mim que passou por muita coisa na vida. Então, quando eu via meu pai em situações de estresse, quando ele bebia, quando ele brigava com minha mãe, esse medo estava reprimido. Começou a vir no pânico. Medo, escassez, medo de conflito, medo de agressões. Comecei a lembrar de... Não lembrar, né? Mas tinha dentro de mim momentos que, por exemplo, eu fui doutrinado, eu fui da igreja evangélica um tempo, e aí, naquela época, eu lembro que eu escutava um disco de vinil da minha tia, que ela botava para mim quando era pequenininho, e aquele disco falava sobre o fim dos tempos, Apocalipse. Eu lembro que sempre que eu escutava, na época, na doutrinação que eu estava vinculado, coisas relacionadas a Deus, envolvia culpa, envolvia medo, envolvia fim dos tempos, envolvia meus pais vão ser arrebatados. Eu era uma criança, aquilo me dava um medo gigante. Meu Deus, meus pais vão ser arrebatados, vão perder os meus pais, como é que eu vou encontrar meus pais? Eu tinha 7 anos de idade. Então todos aqueles medos começaram a vir. Eu comecei a achar que era algo espiritual, comecei a achar que Deus estava me punindo para algo que eu errei, comecei a achar tudo isso. Então, o processo de pânico é como se fosse o despertar de medos adormecidos que a gente passou a vida reprimindo. Dentro do processo de construção de personalidade, existem algumas estratégias que a gente cria como criança, na infância, para se proteger da dor. Existem algumas estratégias que a gente chama de adaptação comportamental ou estratégias de autoproteção. Uma das estratégias é a repressão. Então, todo mundo tem uma estratégia para evitar a dor que carrega da infância, que sentiu na infância. Então, por exemplo, às vezes a pessoa se torna apática, ou seja, fria. Ela não quer se conectar com ninguém, ela é fria, porque ela carregou a rejeição. Ela se sentiu rejeitada algumas vezes, e para não sofrer, ela na infância adotou essa estratégia de se afastar das pessoas. Às vezes a pessoa ela tem problemas de autoestima. Na infância, dilapidar a autoestima dela, a autoimagem. Então ela cria uma estratégia de nunca mais ser o destaque da vida. Nunca mais ela quer ser o centro. Ela procura sempre andar ali nas pontas. Ela entrega sempre o mérito aos outros e esconde os próprios méritos. No meu caso, eu carreguei algumas feridas, uma delas foi medo, escassez, medo de conflito, brigas. E tudo isso, quando eu vivenciava ali com os meus pais, eu fui criando estratégias. Uma das estratégias foi reprimir as minhas emoções. Eu tentava fugir daquilo que eu sentia. Então, ainda criança, eu passei, depois do meu processo, que eu vou falar um pouco sobre isso aqui, sobre o meu processo de desenvolvimento, eu passei a lembrar de situações em que eu era criança, via meus pais brigando e meu coração acelerado. Só que na época eu não tinha consciência de que as emoções se expressavam no corpo. Assim como quando eu comecei a ter crise de pânico, eu não tinha consciência de que meu coração acelerava por uma reação emocional, não que eu tinha um problema no coração. E aí os medos começam a despertar. Cada pessoa vai ter o seu despertar. Eu tive vários tipos de medo. Isso aqui acontece num processo chamado dança das cadeiras. Às vezes você tem um medo ou um sintoma, ele some, depois vem outro. Então, uma hora eu estava com medo de sair de casa, a hora eu não tinha mais esse medo, mas eu estava com medo de dormir só. Aí, de repente, eu não tinha mais esse medo. Agora eu estava com medo de dormir e não acordar. Depois eu tinha medo de acordar sem ar. Eu acordava sem ar. Depois de medo de infartar. Depois não tinha mais medo de infartar. Aí começa, medo de adoecer. Aí depois medo de adoecer. Alguém machucar. Aí fica aquela loucura na mente. Só que imagina um adulto conseguir sobreviver no mundo real. Um mundo que tem vários desafios pra gente. No mundo que tem desafio na nossa carreira, nossa vida financeira, nossos relacionamentos. No mundo que a gente tem que lidar com questões que vão trazer medo pra gente. E aí o que vai acontecer? Toda vez que o mundo me colocava em situações que despertavam os medos da criança, bum, esses medos vinham. Às vezes uma notícia na TV, uma simples notícia, despertava o medo de adoecer em mim. Ou dava uma crise de pânico. Então eu fugia disso. Eu fugia. Só que em algum momento, eu estava fugindo de tudo. Eu pensei assim, caramba, eu vou fazer o quê? Eu vou viver numa caixa? Eu vou ficar dentro de uma caixa? Porque se eu for fugir de todas as situações que me trazem pânico, eu vou ter que viver dentro de uma caixa. Então muita gente comete esse erro de focar nos gatilhos. Ah, vou evitar os gatilhos para viver saudavelmente. Não vai viver. Porque os gatilhos vão vindo cada vez mais fortes, até que momentos você tem tantos medos despertos na mente que você não consegue viver mais. Quando eu entendi isso,
Comecei a pesquisar sobre o tema e eu aceitei, não, de fato, eu estou com síndrome do pânico. E eu vou encontrar uma forma que não seja o caminho tradicional, já que o caminho tradicional não está me ajudando. E aí eu resgatei conceitos antigos da minha vida. Conceitos que depois eu fui entender que tem a ver com leis universais da vida. E olha que interessante, assim como a gente quer ficar forte, a gente vai para a academia pegar muito peso, ou vai pegando peso progressivamente, à medida que eu vou pegando peso progressivamente, o corpo vai entendendo que você precisa criar novas camadas de músculo para você ficar cada vez mais apto a lidar com mais carga. E vai ficando o quê? Cada vez mais forte. Eu fico forte porque eu estou estimulando o músculo. É exatamente assim a mente humana. Quando eu estimulo a minha mente, começo a aprender sobre ela, entendo os fundamentos de funcionamento do cérebro e começo a dominar, o processo de dominar a minha mente e não permitir que ela me domine, eu vou ganhando musculatura. Até um momento que situações que me afetavam antes não me afetam mais. Mas qual é o caminho tradicional? O caminho tradicional muitas vezes é a pessoa passar por terapias que só escuta ou que só fala, mas não desenvolve nada novo. É tomar remédio acreditando que isso aqui é químico. Mas, Cleide, tem alteração química? Claro, querido. A alteração química acontece sempre que há alteração emocional na gente. A pressão precisa subir quando você está no estado de medo. É um processo natural do teu corpo. Para você fazer atividade física, o coração vai acelerar, a pressão tem que subir, só que a gente está tão perdido dentro da mente que tudo isso a mente começa a interpretar como ameaçador. Então até a gente começa a ter medo da gente mesmo. Então quem passa pela despersonalização, por exemplo, tem até um vídeo aqui no canal sobre isso, tem medo dos próprios pensamentos. Começa a vir pensamentos de suicídio, de matar pessoas, de machucar pessoas, de se machucar, e a pessoa vai e fica com medo dos próprios pensamentos. É tanto medo que a gente sente no pânico, que a gente tem medo até dos próprios pensamentos. Só que tudo isso tem uma forma de se libertar. Tudo isso tem um processo de você viver sem essa dor. Tem um processo, e o processo é o mesmo fundamento de uma academia. Eu vou fortalecer estruturas que antes estavam fracas ou não desenvolvidas. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo ainda. Aproveitando que você chegou até aqui, vai aqui embaixo, senta o dedo no like para ajudar a gente a crescer nesse canal aqui. Compartilha com outras pessoas que você sabe que precisam desse tipo de conteúdo. E não esquece de se inscrever no meu canal. Se você não estiver inscrito no meu canal, eu vou publicar vídeos. Está publicando nesse momento aqui que eu estou falando aqui, 3 vídeos semanais. Segunda, quarta e sexta-feira sempre está saindo conteúdo novo. E aí você aproveita e ativa as notificações que quando sair conteúdo novo, você é avisado. E olha que interessante. Eu entendi, eu aceitei que eu preciso passar por isso. Fui para os caminhos convencionais e vi que não estava dando resultado. Eu disse, eu preciso de algo que me dê músculo mental. Foi quando eu conheci, eu entendi o processo, a jornada de autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Então, o que é autoconhecimento? Depois que eu aceitei, eu disse, isso aqui não está me fazendo crescer. O que é que me faz me conhecer e me crescer? Autoconhecimento. Então, autoconhecimento ter como principal benefício fazer a gente se conhecer. Significa conhecer as minhas dores, as minhas fraquezas, os meus pontos de melhoria, conhecer os meus potenciais, as minhas fortalezas, aquilo que vibra em mim, aquilo que é forte em mim. Muita gente não sabe os seus pontos fortes, muita gente não sabe os seus pontos fracos, muita gente não conhece os próprios medos, muita gente não sabe lidar com as suas próprias feridas. Aí acredita que fugir a vida inteira vai resolver. Eu era esse cara. Porque eu nem sabia que estava fugindo. Porque eu tinha um nível de autoconhecimento tão baixo que sequer eu conseguia perceber os meus medos. Todos os medos que foram despertos eu já tinha há muito tempo. Eu já tinha medo de conflito. E eu fazia isso aprendendo com dificuldade de dizer não, eu não sabia dizer não. Isso escondia o medo da rejeição, isso escondia o medo do conflito. Eu tinha falta de ar quando eu lidava com pessoas diferentes, mas que estavam numa posição acima, ou pessoas que se apresentavam para a minha percepção na mente como uma pessoa arrogante. Eu já tinha essa falta de ar nessas situações, só que eu não percebia. Porque o principal sintoma de uma pessoa que não tem autoconhecimento é a pessoa não tem autopercepção. Autopercepção é a capacidade de você saber reconhecer a si mesmo. Então eu estou numa situação que meu coração começou a reagir aqui, aí eu já sei, opa, isso aqui significa medo. Medo disso aqui, isso aqui tem uma causa, vou trabalhar essa causa e aqui vou enfrentar esse medo assim. Aí eu começo a desenvolver estratégias para lidar com situações que a ansiedade começa a me colocar, que antes da ansiedade, num processo de ansiedade, não consigo lidar.
Então, olha que interessante. Primeira mudança que eu entendi foi: eu preciso me desenvolver, me desenvolver, eu preciso me autoaperfeiçoar. Eu comecei a buscar desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal são aqueles livros, eu tenho 700 livros aqui. Aqui vai ter livros de todos os tipos. Vai ter livros com técnicas de terapias, todos os tipos, vários tipos de técnicas de terapias integrativas. Aqui tem medicina germânica, aqui tem constelação, aqui tem hipnose, aqui tem inteligência emocional, aqui tem neurociência, aqui tem psicologia, livros de psicologia aqui embaixo também. Aqui tem antropologia, tem filosofia. E vai ter livros também que desenvolvem novas habilidades. Tem livros que eu desenvolvo habilidades financeiras, inteligência financeiras, produtividade pessoal, a mentalidade de uma pessoa de sucesso. Vai ter livros que vão trabalhar a minha espiritualidade. Vai ter livros que vão trabalhar meus relacionamentos. Vai ter livro que vai trabalhar meu relacionamento. Então, aqui tem 700 livros. Na época, eu não conhecia nenhum desses livros. Não conhecia ninguém que falava sobre isso. Eu não conhecia nada sobre esse assunto. E aí, muita gente taxa de maneira preconceituosa esses livros de autodesenvolvimento, de autoajuda. E no Brasil, sobretudo, se criou um preconceito muito grande com esse termo. E esse é um livro de autoajuda barato. Só que autoajuda é todo livro é autoajuda. Um livro de matemática é autoajuda. Um livro de química, biologia, o que seja, é autoajuda. Porque todo livro tem uma função de te ajudar em algo. Você vai desenvolver uma habilidade. Então, eu estudo matemática para aprender cálculo, aprender matemática. Eu estudo física para aprender física. Eu estudo direito constitucional para aprender direito constitucional. É a mesma coisa. Eu vou estudar a mim mesmo para aprender sobre mim, sobre quem eu sou. Eu tenho uma mente aqui dentro e um cérebro. Como é que funciona o cérebro? Eu tenho uma personalidade. Como é que constrói uma personalidade? Como é que ela apareceu na minha vida? Como é que eu me tornei quem eu sou? Eu tenho meus valores. Quais são os meus valores? Eu tenho comportamentos. Como eu mudo meus comportamentos? Meu corpo reage muitas vezes de uma forma que eu não queria reagir. Por que ele reage assim? Então eu comecei a questionar, assim como um filósofo questiona a própria existência, eu comecei a questionar a mim mesmo. Por que meu corpo reage assim? Por que minha mente está despertando tantos medos que antes não tinham? E eu comecei meu processo de autoconhecimento. Comecei a ler sobre isso, comecei a buscar pessoas que falavam sobre isso. Na época eu encontrei um australiano que falava sobre ciência do cérebro, e esse cara foi um mentor para mim na época. Um curso dele na época eu entrei, aprendi sobre como funciona o cérebro, que me levou para outro lugar, e para outro, e fui. E aí eu comecei a entender que a minha jornada era outra. Eu queria algo que fizesse eu me desenvolver, ou seja, me tornar maior do que eu era antes, mais forte, mais sábio. E esse é o próximo, eu falei, o primeiro passo é investir, aceitar o processo, ao invés de brigar contra o fluxo, ir no fluxo. Segundo, investir em autoconhecimento e autodesenvolvimento. Terceiro ponto, você precisa entender que essa jornada é um processo. Ou seja, assim como na academia eu não vou ficar forte do dia para a noite, assim como existem passagens bíblicas que falam muito sobre isso, Eclesiastes fala sobre isso, Coríntios fala sobre isso, existe um modo certo e um tempo certo de fazer todas as coisas. Um modo certo é o modo que você vai ter resultado. O tempo certo é o tempo que você está pronto para colher. Então, o que é que faz a pessoa ficar ali travada? E eu cometi esse erro no começo. É querer se libertar da ansiedade o mais rápido possível, como uma maldição que está em cima de si mesmo. Como se fosse uma doença que eu quero tirar de mim. Isso vai fazer você ficar no processo. Por quê? Porque uma das coisas que a gente vai ter que aprender, eu tive que aprender, foi mudar a minha mentalidade. Se eu não mudar a minha mentalidade acerca do problema, o problema continua lá. Eu não tenho como mudar se eu não mudar primeiro a forma que eu penso o problema. Isso é um conceito que não foi eu que criei, é um conceito criado por Einstein, quando ele falava, para resolver um problema, você precisa pensar da forma como ele foi criado. Como é que esse problema foi criado? É a partir daí que eu começo a resolver o problema. Quando eu fico só pensando sobre o problema, eu não resolvo. Mas como ele foi criado? Aí Einstein ensinava a gente sobre buscar as causas. Olha que interessante. Eu comecei a entender que todo sintoma tem uma causa. Por que isso? Porque uma das leis da vida, universais da vida, é a lei da causalidade.
Todo sintoma tem uma causa. Tudo no mundo tem uma causa. E quando a gente não conhece a causa, não quer dizer que ela não exista. Quer dizer que você não sabe qual é. Então, às vezes, a gente na vida tende a, como não sabe a causa de algo, a gente acha que aquilo ali não tem solução. Mas tudo tem solução. Uma separação tem causa. Uma vida financeira desregrada tem causa. Uma pessoa que só vive desempregada tem causa. Uma pessoa que não tem resultado tem causa. Um medo tem causa. Tudo tem causa. Só que às vezes a gente não tem a solução, porque a gente não sabe a causa nem quer encontrar e ainda tem raiva de quem sabe. Olha que interessante. Autoconhecimento é a jornada para dentro de si mesmo. E aí, na mudança de mentalidade, o fator predominante para eu sair da boiada e começar a ter resultado foi entender que a ansiedade não é uma doença. Não era uma maldição na minha vida. Que a ansiedade não era uma coisa que pegava. Uma coisa que eu fui amaldiçoado por Deus para ter e ia sofrer para sempre. Eu entendi que a ansiedade era apenas uma manifestação natural de emoções que eu suprimia a vida inteira. Eu comecei a encarar o processo como uma naturalidade, como algo natural para o meu crescimento emocional. E aí eu entendi o conceito do copinho. O copo que transborda. Se eu guardei muita coisa dentro de mim, isso foi se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando. E aí as emoções vêm à tona. O Freud tem uma frase que traz à tona isso aqui, que ele diz assim, ó, emoções enterradas vivas nunca morrem. Emoções enterradas vivas nunca morrem. Isso significa que a gente não deleta a emoção, a gente dá vazão às nossas emoções. E ali Freud enunciava uma das leis emocionais básicas, a lei da repressão emocional. Eu reprimo ou eu dou vazão às minhas emoções. Então, eu preciso o quê? Eu preciso dar vazão emocionalmente ao que eu sinto. Crianças, homens não choram. Aí é um homem que tem dificuldade em se expressar. Para de ser fraco. Gente fraca não vai sobreviver no mundo. Aí você passa a reprimir as suas próprias fraquezas. Isso vai ficando aqui. Quanta coisa a gente ouve ao longo da vida. Quanta coisa a gente guardou para não ter que lidar. Uma criança que perdeu o pai ou perdeu a mãe guardou o luto, porque ela não sabe lidar com o luto, ninguém ensinou para ela. Só que essa perda está dentro dela agora. E ela precisa agora, como adulto, lidar com a dor que veio lá da infância. Ou às vezes veio agora há pouco. Por perder uma mãe, um pai, não soube lidar com aquela perda e fica dentro da gente. Às vezes no estômago, às vezes na garganta, às vezes fica na cabeça, às vezes fica no intestino. As emoções, elas estão conectadas com o nosso corpo físico. Porque o nosso corpo físico é como se fosse uma expressão das nossas emoções. Inclusive, a nossa própria forma física, ela vai se formando de acordo com o que a gente vai vivendo na vida. A nossa curvatura, a nossa estrutura óssea, muscular, é tudo um reflexo, muitas vezes, claro que tem um percentual da genética também, mas a gente é um reflexo do que a gente viveu na vida. Por isso que a gente às vezes consegue olhar para uma pessoa, e claro, tem técnicas para isso. Eu olho para uma pessoa da forma como ela está andando, ou da forma como o corpo dela, a forma do corpo dela, a forma como ela fala, eu já consigo identificar vários padrões ali dentro, de infância, de ansiedade. E olha que interessante. Isso é muito mais difícil do que tudo o resto que vem. Mudar a mentalidade. Porque a mudança de mentalidade é o que vai me levar ao resultado. O resultado que eu quero começa com o primeiro passo, decisão e pegar uma rota. Só que para tomar essa decisão eu tenho que me alinhar mentalmente a essa rota. Eu tenho que pensar da forma que me leva ao resultado. Eu penso, ansiedade é uma doença, é uma maldição. Eu tenho que tomar remédio para sempre, você não teria me conhecido. Eu não teria 6 mil alunos hoje, eu não teria 260 e tantos mil seguidores no Instagram, eu não teria dado treinamento em tudo quanto é lugar, eu não teria ajudado tantas pessoas porque eu estava lá na dor ainda. Eu estava com uma crença que me prendia a sair daquele processo que era, eu sou doente. Só remédio serve para mim. E eu estava lá, assim, acreditando. Quando eu entendi que não era uma doença, mas que era um processo, uma manifestação natural do meu corpo, aí eu fui para o próximo passo. E qual é o próximo passo? Eu preciso aprender a lidar comigo mesmo, com as minhas emoções. Eu fui estudar inteligência emocional, fui estudar como funciona a mente subconsciente, a mente racional, o cérebro, neurociência.
Vou estudar como o nosso corpo físico manifesta emoções, como muda o comportamento, como reprograma o cérebro. Eu fui estudar muita coisa. Olha que interessante. Interessante. Só que quando a gente para pensar nisso, eu pensava assim, pô, mas eu queria sair rápido. Eu falei sobre isso agora há pouco. Mas o que foi o fator elementar, básico, para eu começar a ter os primeiros resultados foi mudança de mentalidade, eu falei. E a outra mudança de mentalidade é pensar assim, ó, eu vou viver o processo e não o resultado. Toda vez que eu quero experimentar um resultado antes do processo, eu sofro. Olha que interessante. É quando a pessoa está ansiosa por querer uma coisa que ela não está pronta. Eu quero que minha empresa cresça logo, mas você não está pronto para o crescimento. Vai ficar ansioso o tempo todo. Eu quero passar logo uma prova, mas você não está pronto para passar. Vai ficar ansioso. Eu quero muito que nosso relacionamento dê certo. Vai terminar a pessoa, ó, indo embora. De tanto que você vai ficar ali pressionando ela. Porque tem um tempo para tudo, o modo certo e o tempo certo de fazer todas as coisas. A lei do semear também, eu vou plantar para colher no tempo certo. E cada semente tem um tempo para ser colhida. Cada semente tem um tempo para ela maturar e colocar frutos. A ansiedade é a mesma coisa. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa viveu coisas na infância que outros não viveram. Cada pessoa está num nível de mentalidade diferente da outra. Tem pessoas que vão precisar de 1 ano de conteúdo aqui só para mudar a mentalidade. Vai me criticar, vai bater, vai ficar com raiva. 1 ano depois, assim, poxa, agora entendi, Cleide, faz muito sentido o que Cleide fala. Aconteceu a semana passada no Instagram. Tive uma pessoa que fez um processo comigo há 5 anos atrás. E não deu certo. Porque tudo que eu falava batia e ela rejeitava. 5 anos depois, ela virou uma super fã do meu conteúdo, acompanha tudo, vai se tornar meu aluno agora. Ele falou assim, ó, agora faz tudo muito sentido o que você falou há 5 anos atrás para mim. Mas na época eu não tinha maturidade para receber essa informação. Então, às vezes, a gente não tem maturidade para mudar. E a gente quer mudar sem maturidade. Assim como uma criança quer dirigir. A criança não dirige. Só que você hoje é um adulto que talvez não dirija. Assim como uma criança, ela não sabe pegar um avião sozinha e ir para outro lugar. Ela vai ficar com medo. Talvez você não consiga fazer isso hoje como adulto. Criança não sabe ganhar dinheiro. Ela sabe receber dinheiro. Talvez você seja esse tipo hoje. Não sabe fazer dinheiro, não sabe prosperar. Só sabe depender de outras pessoas financeiramente para poder se manter. Então, esses padrões ficam vindo à tona, então revelando a vida que você tem hoje e a causa que você deveria fazer para mudar. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a viver o processo sem pressa. Então, eu quero aprender sobre isso. Comecei um processo que eu chamo de se apaixonar por si mesmo. O amor próprio tem várias expressões. E uma das expressões do amor próprio é se apaixonar pelo próprio processo de crescimento. É começar a se olhar com mais amor e não com exclusão, como te excluíram no passado. Então, pô, Cleiton, ok, você não consegue sair no mercado, você não consegue lidar com isso, mas bora aprender primeiro a receber essas informações, essas emoções do corpo. Bora entender como isso está funcionando. Fica tranquilo que eu vou te ajudar. Então, eu começo a mudar a forma como eu me comunico comigo mesmo. Então, você tem que aprender uma das leis, uma das leis importantes desse processo é a lei do pensamento. Lei do pensamento significa eu não sou os meus pensamentos, eu sou a pessoa que pensa. Quando a gente acredita que nós somos nossos pensamentos, quando a mente fala, ui, você vai morrer, você se desespera. Quando eu entendo que não são os meus pensamentos, o que eu faço? Eu só observo. E aí você vai aprender isso, a dissociar-se dos pensamentos. Tem várias técnicas para isso. Mindfulness é uma técnica, meditação transcendental é outra técnica. Mas o mais importante é entender que não é uma técnica específica que vai mudar e vai tirar você do pânico. É um processo. Então tem pessoas que dizem assim, ó, eu fiz yoga e me curei. Yoga trabalha algumas questões, mas não trabalha causas. Se eu pegar essa pessoa e submeter ela àqueles gatilhos que despertam a causa dela, ela vai ter ataques de pânico de novo. Porque a causa emocional não foi tratada. Por isso que eu comecei a aprender várias coisas e combinar essas coisas de forma que fizesse sentido para mim. E claro, anos depois eu percebi que aquilo fazia sentido para outras pessoas e comecei a ensinar. Mas é entender assim, ó, se você não mudar a mentalidade, se você tiver pressa, se você acredita que é um mal, uma doença, você vai viver como doente para sempre.
Porque quem pensa como o doente se comporta. Isso é a lei da simetria das formas, ou da congruência pessoal. Congruência pessoal ou simetria das formas significa a forma como eu penso é a forma como eu vou me comportar. Não tem como eu mudar um comportamento se eu penso de uma forma diferente daquele comportamento. E aí, a gente vai para o próximo passo. Eu fui tratar as causas. Então, o que vai causar ataques de pânico? Conflitos da infância. Sabe aquelas coisas que a gente viu na infância? Pois é, vai estar dentro da tua mente agora. O medo do conflito nasceu porque você viu o conflito, você viu seu pai agressivo, você viu seu pai brigando com a sua mãe. O medo da rejeição nasceu porque você se sente rejeitado, talvez pelo seu pai, pela sua mãe. Talvez você perdeu seu pai e sua mãe, talvez seus pais se separaram. Esse medo da rejeição começou em algum momento na sua mente, porque a mente, ela aprende como uma criança aprende a ler, a mente aprende o tempo inteiro com as coisas. Tudo que a gente vive e traz experiência emocional pra gente, a mente aprende. E ela aprende para que a gente sobreviva. Se não aprendesse, eu tocaria numa tomada, tomaria um choque e a mente ia deletar essa experiência da minha vida. Mas o que acontece? A mente aprende, a partir do momento que ela aprende, ela registra. Tomadas dão choque. E até eu desenvolver a habilidade intelectual e racional para discernir tomadas que dão choque das tomadas que não dão choque, eu sempre vou acreditar que toda tomada dá choque. É exatamente assim as experiências ruins da vida da gente. A mente tem um processo que a gente chama de generalização. Eu estou falando mente aqui como um sinônimo de cérebro, mas são coisas diferentes. Apenas para ficar com efeito, para efeitos didáticos, para que seja mais acessível essa informação a mais gente, a mais pessoas, eu falo assim. Mas tecnicamente, cérebro é uma coisa, mente é outra. Mas eu queria que você entendesse como uma coisa só. Se a minha mente, ela generaliza tudo, quer dizer que as dores que eu vivi na infância hoje estão generalizadas. Se meu pai era muito agressivo com a minha mãe, eu vou adotar uma estratégia de evitar a agressividade. Eu vou fugir de conflitos. Eu vou suprimir a minha própria agressividade, vou virar uma pessoa extremamente passiva, boazinha. Sabe menino bonzinho? A menina boazinha, desprovida de confiança. É isso que vai acontecer. Eu posso ir para outro polo também. Ser uma pessoa explosiva, extremamente explosiva, guardar na raiva da rejeição que eu sofri na infância e entregando a outras pessoas. Eu vou explodir com outras pessoas. Então, a mente sempre vai para os extremos. Ou vai suprimir ou vai explodir, se tornando igual em excesso. Os conflitos da infância são vários. A gente tem vídeo aqui no canal sobre isso. Mas isso aqui é um dos elementos que você tem que tratar para se libertar das causas que se reagem no teu corpo hoje. Segundo elemento é cura da fonte. Honrar pai e mãe. É bíblico isso. E honrar pai e mãe significa resolver as pendências que tem com o papai e com a mamãe. Cleiton, eu não tive pai nem tive mãe. Exatamente, você vai ter que resolver isso. Meu pai me abandonou. Vai ter que resolver isso. Minha mãe me abandonou. Vai ter que resolver isso. Meus pais me trataram com muito amor. Eu tive uma infância perfeita. Você sofre do que a gente chama de idealização da infância. É uma forma de suprimir emoções. É quando a gente idealiza a perfeição dos nossos pais e para não ter que lidar com aquilo ali. Idealização da infância é um processo de supressão emocional. Todo mundo viveu algo, todo mundo tem alguma coisa a ser trabalhada. Por quê? Porque o nosso objetivo é romper com os nossos pais. Romper em que sentido? Meus pais têm crenças que eu recebi dele. Minha mãe tem crenças que eu recebi dela. Se eu ficar com isso em mim, eu vou me tornar o meu pai ou a minha mãe. Não vou evoluir. Se eles têm frustrações, dores emocionais que carregaram lá de trás, eles passaram para mim também. Porque não tenho como passar confiança se eu recebi medo. Não tenho como passar amor se eu recebi rejeição. Quando eu aprendo a lidar com a minha rejeição, eu consigo passar amor, porque agora eu entendo o que é rejeição. Então eu quero que você entenda que a gente recebe muita coisa dos pais, e a mente está assimilando. Isso está dentro da gente. Então cada pessoa vai ter. Então eu lembro que eu me sentia em dívida com os meus pais. Eu acreditava que eu tinha que fazer minha mãe feliz, meu pai feliz, que eu tinha que atender as necessidades financeiras do meu pai, da minha mãe. Quando meu pai tinha dívida, eu acreditava que eu tinha que pagar a dívida deles. Aquilo era responsabilidade minha, eu tinha que fazer eles felizes, eu tinha que dar uma casa à minha mãe, eu tinha que dar um carro ao meu pai. Tudo isso eu colocava como responsabilidade. Isso foi me tornando um peso em mim, isso foi trazendo culpa. Foi nascendo ali as raízes da culpa. E eu não conseguia progredir na vida. E quando eu tentava progredir, era um custo muito alto para mim. Eu passava em provas de concurso, mas era um custo elevadíssimo de autocobrança.
Eu me cobrava um absurdo para ter um resultado rápido, que eu dizia assim, eu tenho que resolver minha vida, eu tenho que resolver minha vida. Tenho que resolver o quê, querida? Respira, vai curtindo o processo. Mas eu tenho que resolver minha vida. Então eu ficava acelerado, e a mente acelerada, tenho que resolver, me cobrava um absurdo. Por quê? Porque dentro de mim, eu estava acorrentado à dívida que eu acreditava que tinha que devolver. Não sabia eu que eu violava uma das principais leis da relação entre pais e filhos, que é a lei do amor incondicional. O amor incondicional só tem uma via. Eu entrego o amor, não tenho como cobrar de volta. Então aquele pai que cobra do filho de volta o que deu, vai adoecer o pai e vai adoecer também. Aquela mãe que cobra do filho aquilo que deu, vai adoecer o pai, vai adoecer o filho, vai adoecer ela também. Porque o amor incondicional é, eu tenho filho, eu transbordo na vida do meu filho aquilo que eu trouxe. Ele vai ter que crescer naquilo que eu não pude e eu vou preparar ele para o mundo, e não para morar comigo para sempre, não para cuidar de mim para sempre, não para ficar comigo para sempre, para casar comigo. E a gente tem que desfazer esses nós, essas correntes, porque a vida ela flui do nascimento para a morte, passado, presente e futuro. Quando eu estou olhando para trás para meus pais, é como se eu fosse aqui, ó, uma criança, pai, mãe, que olha, tá olhando para eles. Aí eu tô acorrentado a um adulto que gostaria de ir para frente, mas está olhando para onde? Para trás. E aqui está o teu futuro. Aqui está a tua realização pessoal. Mas tu não consegue, porque está carregando dores. Isso é o segundo elemento. Tem que curar a fonte. Elas são pais e filhos. Terceiro elemento, eu tenho que curar a escassez. Muita gente que sofre de pânico viveu coisas ruins em relação ao dinheiro. Ou a pessoa teve falta de dinheiro, brigas por questões financeiras, ou a pessoa ela carrega uma forte necessidade de provar o seu valor para aquele que falta amor dentro de si. Então eu queria provar para o meu pai que eu era um cara bem-sucedido. E eu me cobrava para ser bem-sucedido e provar financeiramente que eu era bem-sucedido. Então a fazer dinheiro é uma obsessão para mim. E fazer dinheiro na época é passar numa prova, ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. Isso só me deixava mais desvinculado do meu propósito de vida e mais vivendo uma mente do ego, e não a mente espiritual, a mente que traz leveza e propósito para a vida da gente. Eu não vivia meu propósito porque eu estava vivendo a escassez. Por isso que eu optei por ser servidor público. Porque o que estava na minha mente era a vida é escassa, não tem uma vida diferente se você não tiver estabilidade. Então minha vida basicamente era procurar estabilidade. Estabilidade e harmonia. Enquanto eu não me sentia com tudo perfeito, eu não me sentia feliz. E estava dentro de mim esse padrão. E esse padrão eu precisei curar junto com a escassez. Então, a escolha do serviço público na época foi... Meu pai dizia para mim, ó, é o melhor caminho, você tem que ter um emprego fixo, porque se você for fazer outra coisa, não vai dar certo. Tal. Aí a minha mente, com medo de viver a escassez que eu vi na infância, disse assim, é a melhor estratégia de sobrevivência. E eu criei crenças, valores, tudo sobre isso. E aí eu comecei a construir isso aqui, ó, que a gente chama, ó. Eu comecei a construir minha personalidade. O ambiente influencia meus comportamentos, que influencia minhas habilidades que eu desenvolvi, as crenças e os valores que eu acreditava e a minha própria identidade. A minha identidade é, eu preciso ser servidor público para ter segurança. Meus valores, segurança, estabilidade, rotina. Crenças limitantes, se eu não tiver harmonia, eu não serei feliz. Ou, se eu não tiver estabilidade, não serei feliz. Habilidades, metódico, analítico, controlador e estudioso também. Comportamentos, sempre buscando segurança e controle. O que eu vivi na infância, está mais feridos. Pertencimento, me juntar com pessoas que buscam estabilidade a todo custo. Propósito, perdido. Eu acreditava que sabia o que eu queria, mas eu estava vivendo ainda ó, esse nível aqui, ó. O nível do propósito a gente só encontra quando a gente quando a gente se alinha aqui, ó, quando tá tudo alinhado e o alinhamento começa embaixo. Eu não tinha clareza, mas eu acreditava que tinha, porque eu estava inconsciente. Então, curar a escassez significa você tem que desatrelar a sua vida do dinheiro. O dinheiro ele é consequência de outras leis, que a gente pode até fazer um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem, sobre como curar a escassez, como prosperar da maneira certa. E aí você escreve nos comentários se você quiser aqui. Mas o interessante é entender que a escassez ela tem algumas ramificações. Uma delas é acreditar que eu preciso de segurança, padrão de controle. E tem outra vertente, eu não vivi escassez na minha infância. Mas eu acredito que o meu valor está no dinheiro. E a pessoa passa a acreditar que ela precisa provar para as outras pessoas que ela é alguém. E normalmente as pessoas são pessoas que a gente tem carência de amor.
Vou provar para meu pai que eu tenho valor. Vou provar para minha mãe que eu tenho valor. E tudo isso, ó, inconsciente. Próximo passo é entender o seguinte. Eu precisava mudar o quê? Ó? Meus comportamentos. Então, eu tinha vários comportamentos que reforçavam o padrão de ansiedade. São os CGAs, comportamentos geradores de ansiedade. Era controlador, metódico, eu buscava estabilidade, eu não sabia dizer não para as pessoas. Eu era uma pessoa que, muitas vezes, eu era muito autopunitivo comigo, não conseguia me perdoar pelas coisas. Eu tinha uma crença muito grande do máximo esforço, sempre muito esforço, sempre me colocando em situações para estar esgotado mentalmente, emocionalmente. Várias mudanças de comportamento. E o próximo passo é entender que você tem que curar o seu relacionamento amoroso. Às vezes, existe uma distorção na nossa relação. Eu estou vivendo um relacionamento disfuncional que está impactando a minha vida emocional. O que é um relacionamento disfuncional? É quando um homem e uma mulher não estão no seu papel e no seu polo inverso. Eu tenho um polo masculino e tenho um polo feminino. Aí um se sente atraído pelo outro. O que faz um relacionamento dar certo é quando eu estou buscando, é quando eu estou com os polos em atração. E esses polos masculino e feminino não tem a ver com orientação sexual, tem a ver com a energia que a gente recebe dos nossos pais. Então, um homem feminino significa um homem que, dentro dele, ele tem energia predominantemente da mãe e rejeitou o pai. Seja porque tem raiva, seja porque ele discorda da pessoa que ele é, seja porque ele abandonou ele, porque não teve pai. Aí eu vou buscar só a energia do materno. O que é energia do materno? Energia do autocuidado, energia da sensibilidade, energia da empatia, energia do cair e levantar, energia de cuidar das pessoas. Mas e a agressividade? E a ação? E a confiança para lidar com risco? E a confiança para lidar com pessoas que querem te agredir? E a confiança para ser persuasivo, para dizer não, para se posicionar, para entrar em brigas para fazer o teu sonho acontecer. Essa agressividade positiva de ação vem do pai. Então é como se fosse assim. Ó. Então eu tenho meu filho vai fazer 2 anos agora. Então quando a gente está num parque, por exemplo, a minha esposa, meu filho tá andando. E eu fico lá do lado dele. Aí vai subindo uma coisinha lá, um brinquedinho. Aí eu fico do lado, deixo ele subir. Aí ele cai, aí tá, eu tô ali do lado, tal. A minha esposa fica tensa. Ai, meu Deus, cuidado, meu filho. Cuidado com ele. Cuidado com ele, cuidado com ele. O pai, naturalmente, ele deixa o filho se arrebentar, digamos assim. Tá ali do lado, levanta ele. Vai ensinar o menino a andar de bicicleta, o pai tá ali do lado. A mãe fica doida atrás. Porque, naturalmente, a energia do masculino é a energia da audácia, do risco e buscar o novo. A energia do materno ele se arrebenta, e isso é normal, isso acontece. Você que é pai ou mãe, talvez, já viu isso com seu filho. Meu filho tá lá, caiu. Quando ele cai, a primeira coisa que ele faz, mamãe! Chama a mãe. Teu pai tá aqui, rapaz, teu pai tá aqui, vem cá. Ele, mamãe! Mamãe! Por quê? Porque a mãe é a energia do quê? Do acolher. Claro que tem crianças que chamam pelo pai, não é nem isso que eu tô falando. O que eu tô dizendo aqui é que, prioritariamente, quando a criança está se desenvolvendo, a proteção do eu caí ou eu machuquei é leite materno. É estar próximo à mãe. Ainda é muito forte a ligação com a mãe quando a criança está ali nos primeiros meses ou anos de vida. Depois a gente vai se aproximando mais da energia do masculino e vai equilibrar as energias. Então, é necessário no relacionamento ter esse equilíbrio. Então, às vezes eu tenho uma mulher que trata o marido como um filho. E ela está predominantemente com um polo o quê? Masculino dentro dela. Só que ela tem que. E o homem, para poder essa relação continuar, ela faz o quê? Ele tem que o polo feminino. Senão, do contrário, eles separam. No contrário, tem uma traição. No contrário, eles se odeiam, começam a brigar. Por quê? Se o mesmo polo tá ali, ó, tá batendo de frente. E não tem nada a ver com orientação sexual, como eu falei, nem com gênero. Tem a ver com energia do amor dentro da gente que a gente recebe. Todo mundo, absolutamente todo mundo na face da Terra, nasceu de um homem e de uma mulher. Não existe exceção para isso. Então, o seu pai e a sua mãe estão dentro de você, queira você não, queira você sim ou queira você não, queira você não queira, está dentro de você, mesmo que você não tenha conhecido eles. E aí o que vai acontecer aqui? Polo positivo, polo negativo, e aí vai começar as distorções. Então, às vezes a gente, por exemplo, eu tenho um problema com meu pai, Cleito. Tenho raiva porque meu pai machucou minha mãe.
Aí eu vou proteger minha mãe para sempre. Aí eu vou fazer o quê, ó? Eu vou me tornar mãe, pai. Aí eu vou me tornar um menino que ficou preso à mãe e hoje eu sou um adulto. Porque a prisão à mãe significa: eu vou te fazer feliz, mãe. Eu vou te proteger. Eu vou dar tudo que papai não deu. Aí essa prisão vai para a fase adulta. Eu sou um homem sem energia do masculino, excesso de energia do feminino. Excesso de energia do feminino significa que eu preciso colocar uma mulher para suprir a minha mãe. Aí eu boto uma mãe no meu lugar, no lugar dela. Aí aqui eu tenho uma mulher no papel de mãe. Tudo que eu cobro da minha mãe, eu vou cobrar dessa mulher. Do jeito que eu quero que faça, do jeito que minha mãe fazia. Eu quero que você seja do jeito que minha mãe era. Tudo inconsciente às vezes. Começa a briga. Ou às vezes a mulher se submete, porque ela está procurando um filho também. Porque ela também tem as dores dela. Por isso que eles se atraíram. E normalmente esse encontro é assim no começo. A gente encontra aquilo que a gente está buscando suprir na gente. Tá faltando em mim, vou buscar no outro. É o que a gente chama de autoestima espelhada. E olha que interessante, isso aqui funciona por um tempo. Depois, essa mulher vai ficar o quê? Sobrecarregada. Essa mulher vai ficar o quê? Emocionalmente destruída. E esse cara também. Porque se eu tenho uma mulher que ela vai assumir o polo masculino da relação, eu tenho um homem que vai ficar com o polo feminino, ela vai querer prover, vai querer direcionar, vai querer mandar, mas ela tem que ser mãe também no feminino falando, cuidar dos filhos, cuidar de si mesma, cuidar da organização dela pessoal, da casa, do trabalho, aí começa a entrar a ansiedade. Esse cara aqui, ele vai ficar um tempo assim, mas o masculino precisa ser desenvolvido, aí uma hora vai começar a ter medos de criança, ataques de ansiedade, ataques de pânico. Às vezes esse cara é extremamente o quê? Ciumento, controlador, porque ele não tem a confiança do masculino. Se ele não tem a confiança do masculino, ele é uma criança presa à mãe, ele nunca quer perder a mamãe. Aí ele faz o quê? Ele quer abusar dos seus relacionamentos. É um relacionamento abusivo, ele controla, ele é ciumento, ele é desconfiado e por aí vai. Não é o objetivo de hoje estender esse assunto que é bem complexo, bem amplo, e a gente pode fazer outro vídeo aqui no YouTube sobre isso. Mas é só entender que o relacionamento pode ser causa da sua síndrome do pânico, das suas crises de ansiedade, por exemplo. Mas pode ser que seja só um relacionamento muito difícil. O relacionamento está automaticamente vinculado a outras coisas. O relacionamento está vinculado aqui, ó, à cura da fonte, por exemplo. Então, o relacionamento está aqui, vinculado à cura da fonte, relação pai e mãe, problemas da infância. Só que perceba que está tudo conectado aqui, ó. Tudo conectado. E aí depois vem o item número 6, que é o quê? Eu preciso VSV. Construir uma vida segundo os meus valores. Quem está vivendo uma vida baseada no medo, quem está vivendo uma vida baseada no medo, tem comportamentos de uma pessoa medrosa, habilidade de uma pessoa sem confiança, crenças e valores de uma pessoa sem confiança e está vivendo uma identidade pessoal falsa, porque a sua identidade foi construída no medo. Eu tinha muito medo de me expor, eu não tinha redes sociais, tinha medo de bater foto, vários tipos de medo eu tinha. Então perceba, eu não estava vivendo realmente a minha autoimagem, eu estava vivendo a autoimagem espelhada no medo. Então se eu não tivesse tratado isso na causa, eu nunca, absolutamente nunca estaria aqui na sua frente. Porque o meu propósito eu só descobri depois que eu passei pelo processo. Eu trabalhei tudo o que eu precisava trabalhar, reconstruí os 6 pilares, comecei a entender que o processo de desenvolvimento ele nunca termina na minha vida, é um processo contínuo de melhoria pessoal. Eu vou ficando cada vez mais forte e eu fui me libertando e encontrando um sentido diferente para a vida. Peraí, mas ser servidor público não faz sentido para mim. E aí uma vozinha que você começa a ouvir aqui, que o sentido da tua vida tem em outro lugar. No meu caso é, Cleito vai ajudar pessoas, vai ensinar, você é um professor nato, ensina pessoas, ensina esse conhecimento para as pessoas. Eu sempre tive um sonho de ensinar, mas desde novo eu queria ensinar. Entrei na faculdade querendo ensinar. Passei em concurso querendo ensinar. E eu comentava sempre isso com minha namorada na época, que é minha esposa hoje. Queria ensinar, mas eu não sei o quê. Eu não sei o quê, mas eu queria ensinar. Hoje eu não faria outra coisa que não ensinar. Mas até entender isso, eu tinha que me libertar do quê? Medo da rejeição, da crítica, de se expor.
reconstruir meus valores, mudar minhas crenças, ouvir habilidades novas. Enquanto isso não aconteceu, a ansiedade foi em mim. Se eu tivesse rejeitado o processo de ansiedade e acreditado que eu era um doente, eu estaria tomando remédio até hoje. Perceba, tem como eu tomar uma pílula e magicamente isso aqui virar isso? Uma nova pessoa? Pessoa A, pessoa B. Eu quero que você liste todos os remédios que você conhece sobre a ansiedade. Se você tomar um remédio, você acredita que magicamente você vai acordar. Todos aqueles 6 pilares estarão modificados. Você estará com novos comportamentos, novas habilidades pessoais, novas crenças, novos valores, uma nova identidade pessoal, uma nova rede de contatos e você vai ter clareza de propósito com uma pílula. Acredita nisso? Pois é. Tem gente que acredita. E o pior, tem gente que acredita que com chá, magicamente, vai se melhorar da ansiedade. Que com uma pulseira magnética vai melhorar da ansiedade. Que só respirar vai melhorar da ansiedade. Não vai. Porque o processo é mais complexo. Só que complexo não quer dizer difícil. Complexo significa dizer que é um processo. Você conhece alguém que magicamente ficou muito forte com 1 mês de academia? Com 6 meses? Com 1 ano? Não conheço. Com 1 ano a pessoa está com um corpo melhor. Com 2 anos, melhor ainda. Com 3 anos vai estar irreconhecível. Dieta, sono, exercícios certos, progressão certa. Se ele bota muito peso, mais do que os tendões aguentam, rompimento, lesões. Ele cresce, lesão. Cresce, lesão. Se ele não dorme adequadamente, lesão. 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 Se ele come porcaria, não gera músculos. Porque o músculo precisa se alimentar de fontes saudáveis. A combinação dos alimentos, tudo influencia. É exatamente isso. Processo de transformação pessoal é isso. É isso que eu ensino há alguns anos. É isso que eu faço há alguns anos. É por isso que os meus alunos nunca mais voltam a ter crises. Por quê? Porque esses alunos não são a mesma pessoa mais. Eu não sou a mesma pessoa que eu era 10 anos atrás. Eu tenho outro nível de mentalidade, identidade é diferente, minhas crenças são diferentes, meus valores são outros, minhas habilidades são outras, meus comportamentos são outros. E o que me impactou lá atrás não impacta mais. Até minha rede de contatos é outra hoje. E minha relação com Deus é outra também. O que eu quero dizer para você aqui com a minha história é que existe jeito para você, se você passar para aqueles 6 pilares. Mas é mudar a mentalidade. Talvez você olhe esse vídeo aqui e magicamente diga assim, vou fazer de conta que Cleiton não existe na minha vida. Mas eu sei que vai ressoar na sua mente. Tudo que eu falei aqui vai fazer sentido quando você começar a olhar a sua história. Eu sei que você talvez queira o processo mais fácil. Talvez você queira o processo mais simples, mais fácil. Mas estou aqui para dizer para você que quanto mais facilidade você buscar, mais dificuldade na vida você terá. Porque se você quiser ter uma vida fácil, você vai ter que fazer o que é difícil antes. Se você quiser ter uma vida, fazer o que é fácil, você vai ter uma vida difícil. Se você fizer o que é difícil, você terá uma vida fácil. Esse é o ciclo do processo. E se você quiser aprender mais sobre isso, se você quiser aprender como fazer esse processo daqui para cá, nesse momento a gente está com inscrições abertas para o Método AQL, é um programa onde eu ensino isso aqui, no nível mais profundo de como fazer. A gente tem mais de 6 mil alunos. Aqui embaixo desse vídeo, enquanto eu gravo esse vídeo, as inscrições estão abertas. Se porventura as inscrições fechou, e porque você está vendo esse vídeo em outro momento, provavelmente você vai cair num link aqui com lista de espera, algo desse tipo. Se você não me inscreve, não me conhece, se você não me segue no Instagram ainda, vai lá no Instagram e bota lá, Cleiton Costa _oficial. Aqui embaixo tem um link para o meu Instagram também. Aproveita e me segue. Todos os dias conteúdo gratuito lá. Todos os dias eu estou lá no Stories, normalmente tirando dúvidas para você. Se você não está inscrito no meu canal, senta o dedo aqui e se inscreve, ativa as notificações, ativa o like, porque se você está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, eu estou aqui para dizer para você, seja muito bem-vindo, porque o seu processo de transformação começou hoje. Só depende de você agora. Grande abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo.